Olá, este é o Conexão. As mulheres conquistaram o direito de votar em 1932 e de lá para cá foram feitos avanços, mas a representatividade da mulher na política ainda é pequena. Elas representam 52% do eleitorado brasileiro, mas ocupam pouco mais de 14% dos cargos eletivos. Segundo o ranking divulgado pela União Interparlamentar Internacional, o Brasil aparece na posição 152 entre 193 países analisados quando o assunto é a proporção de mulheres na Câmara e no Senado. Na América do Sul, o Brasil é o país com menor representatividade parlamentar feminina. E no programa de hoje, nós vamos tentar entender por que isto acontece. Para nos ajudar, nós convidamos a Adriana Mota, que é coordenadora da Articulação de Mulheres Brasileiras aqui pelo Rio de Janeiro, e a Eleutéria Amora, que é coordenadora geral da Casa da Mulher Trabalhadora. Olá, meninas, muito obrigada pela participação de vocês com a gente, obrigada por aceitar o nosso convite. E esse assunto que eu gostaria de entender, por que nós somos 52% do eleitorado e 14% dos cargos eletivos. Você consegue traçar alguns motivos principais? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que isso é extremamente injusto com a nossa contribuição na sociedade brasileira. Né? A gente tem uma contribuição efetiva das mulheres em vários campos e essa contribuição a gente não consegue fazer com que ela se reflita na participação política. E, sem dúvida, há entraves importantes do ponto de vista muito prático. Por exemplo, mulheres têm dificuldade de acessar financiamento de campanha, mulheres têm mais dificuldade do que homens de acessar tempo de propaganda na televisão e no rádio, mulheres são menos incentivadas a construir uma persona política, porque não basta você ser uma pessoa, você também tem que ter uma personalidade política que vai atrair os eleitores para votar em você. Sim. E tem as questões mais simbólicas, né, do machismo, do ódio às mulheres, da falta de incentivo à participação na política de uma forma geral, a criminalização da política, tudo isso vai afetar a vida das mulheres que querem entrar nesse caminho. Você falou aí de fatores históricos, eu queria passar isso para a Eleutéria. Tem muito a ver com a nossa cultura, Eleutéria? Acredito que sim, né? Que se a gente for voltar ao passado, antes da gente começar a votar, quem votava? Só os homens. Historicamente, nós somos alijada dessa participação política, embora as mulheres sempre participe e constrói a riqueza desse país com seu trabalho invisível, na sua participação política. Eu sempre me pergunto, mas qual é a dificuldade das mulheres ir para o sindicato, se candidatarem? Olha, há todo um contexto em si que coloca as mulheres, sai de casa, vai para o trabalho, volta para casa, volta a trabalhar. E ela organiza a sua vida em torno da política pública que está faltando. Se ela tiver criança, se não tiver, está sempre responsável pelo cuidado. Então, aí eu vou falar como uma mulher, quando a gente vai entrar em uma briga, aquilo tem que ser sério, tem que ser para valer. E aí, para valer, tem que ser o que a Adriana falou. Eu vou precisar de recursos que eu posso já não ter lá na minha casa. Como é que eu vou lá para fora a ser criticada? Como é que essa mulher vai se candidatar? Olha o jeito dela, não tem nem dinheiro, olha, não sabe falar. Se o domínio público, quem está na rua, quem está falando, os homens também falam besteira. E são candidatos, e como é que eles aprenderam a falar e a ter propostas? Ué, mas a gente precisa exercitar esse aprendizado. E assim, na sua opinião, Adriana, o que o país perde quando não tem essa questão da igualdade aí de gêneros, tendo na questão de representação? Assim, o que o Brasil está perdendo por não ter essa igualdade? Bom, primeiro a gente perde naquilo que a diversidade tem de melhor, que é você ter pautas diferentes, olhares diferentes, porque as políticas públicas, elas têm impacto na vida dos homens e das mulheres completamente diferente, né? Se a gente está andando numa rua, por exemplo, e essa rua é mal iluminada, qualquer pessoa vai ter medo de sofrer uma violência, ser assaltado. Uma mulher vai ter um medo a mais,
Que além de ter o medo de uma violência patrimonial, de roubar alguma coisa, a gente vai ter medo da violência sexual, né? Então, isso tem impacto diferente na vida dos homens e das mulheres. E existem funções que as mulheres têm abraçado muito mais do que os homens, pautas que as mulheres têm abraçado muito mais do que os homens, que a gente não vai conseguir avançar se a gente não tiver essa diversidade. Tanto a diversidade de gênero na representação, homens e mulheres, como a diversidade racial, que também é uma outra coisa que a gente precisa discutir muito seriamente no Brasil. Com certeza. Eu queria fazer uma pausazinha para a gente poder falar um pouco da participação feminina na história do Brasil. Vamos começar lá em 1933 com Carlota Pereira de Queiroz, que foi eleita a primeira deputada federal do Brasil. Em 1934, Antonieta de Barros foi a primeira parlamentar negra do país pela Assembleia de Santa Catarina. Já em 1979, a Eunice Michiles tornou-se a primeira senadora. A primeira-ministra foi da Educação e Cultura, a senhora Esther de Figueiredo Ferraz. Ela ocupou o cargo entre 1982 e 1985. A Maria Pio de Abreu foi a primeira candidata à presidência em 1989 pelo Partido Nacional. Já em 1995, Rosiana Sarney tornou-se a primeira governadora do Brasil. E em 2010, Dilma Rousseff venceu as eleições e se tornou a primeira presidente do Brasil. A gente está vendo aí nossos passos, 1932, todas essas mulheres importantíssimas para a nossa história, mas ainda não está suficiente, né? Quando a gente para pensar que o Brasil é esse país que na América Latina é o que tem menor representatividade, isso traz uma perda muito grande para a gente. Você percebe, Eleutéria, nas mulheres o interesse pela política? Eu acho que esse interesse está crescendo. Sim. Né? Tem muita jovem na rua, tem muitos movimentos crescendo. Eu acho que as mídias sociais também ajudam, mas é aquilo, é preciso políticas públicas para garantir a participação das mulheres na política. E aí vem a pergunta, né? Embora você que seja entrevistadora. Pode fazer, mulher eu libero. Mulher vota em mulher? Boa, essa era uma das minhas perguntas. Você roubou minha pergunta, Leandro, mas eu deixo você responda também, então. Mulher vota em mulher? Primeiro é preciso ter mulheres candidatas, sim, com real condição de ganho, né? Que a gente quer votar em alguém que expressa uma luta e que a gente vê que aquilo ali nós vamos investir. Entendi. É preciso ter. Se nós somos 55% da população, eu não quero menos do que a paridade. Se um partido vai ter 10 homens candidatos, nós teremos que ter 10 mulheres candidatas, e na sua diversidade. Mulheres negras, mulheres trans, mulheres lésbicas. Para ter essa multiplicidade de rostos e de formas e de causas para que seja representado. Agora, basta só votar em mulheres? Ela também tem que estar comprometida com as causas e com as lutas das mulheres, porque há muito a se lutar. E aí é difícil, né? A gente está aqui no momento em que a gente está há 8 dias de uma vereadora brilhante, um trabalho maravilhoso, como a Marielle Franco, que foi executada. Então, acho que a gente não pode esquecer. Claro. E aí o recado da Marielle, eu não posso falar que é o recado dela, mas eu posso dizer que, com certeza, ela já encorajava que muitas mulheres se candidatassem, viessem para a política e estivessem aí. E esse é um momento também da gente prestar uma homenagem a esta brava companheira com certeza. E reproduzir o seu discurso, com certeza. Eu vou fazer mais uma pausa, ótima lembrança, ela sempre vai ficar guardada na nossa memória e com certeza quem concorda com as ideias dela vai levar à frente, porque o movimento está grande, né? A gente vê que as ruas não esvaziam desde então, né? A gente vai fazer uma pausa agora para ver um material produzido pela TV Univale, a Universidade do Vale do Itajaí, no sul do Brasil. Nossos parceiros foram ouvir o que as meninas pensam sobre essa questão da mulher na política. Vamos ver. Isso já vem desde a história do Brasil, porque a nossa história tem traços muito machistas, onde a mulher é vista como uma pessoa que tem que ficar recatada. E para a gente melhorar isso, já tem uma lei que ajuda um pouco, onde determina que os partidos têm que ter 30% de cada sexo.
Só que isso não ajuda muito porque isso não significa que elas têm as mesmas oportunidades que os homens, as mesmas condições. Então, acho que se eles conseguissem criar um método para que elas tivessem essas mesmas oportunidades, isso poderia ajudar com que a gente fosse aumentando a quantidade de mulheres no poder mesmo, e não só na política. Acho que o nosso país ainda é muito machista, a gente vê isso tanto porque agora que estão mais começando as campanhas pelo feminismo e tal, mas até uma década atrás nosso país ainda era muito, muito machista, agora que está começando a melhorar e progredindo. Eu sinto bastante falta, mas se formos levar em conta, melhoramos bastante nisso, porque antigamente mulheres não podiam nem votar, não podiam se candidatar a nenhum cargo, atualmente elas já podem. E eu gosto bastante do exemplo da Angela Merkel, que é a primeira ministra da Alemanha, ela está no poder desde 2005 e ela é a chefe de Estado da Alemanha, ela comanda. Então eu vejo que o mundo já está caminhando, já está melhorando. Ainda tem muito para melhorar, mas eu gosto de acreditar que no futuro isso vai estar em igualdade. Com certeza, a falta de representatividade feminina, porque como só tem uma grande parcela de representantes políticos masculinos, a parte que a mulher entenderia, digamos assim, não falta a representatividade dela. O discurso delas é interessante porque elas são muito novas, mas elas têm já uma visão, elas conseguem ler direitinho o que está acontecendo, né, Adriana? Você acredita que as pessoas mais novas estão mais interessadas em política, inclusive a política partidária, que sofre tanta rejeição por grande parte da sociedade? Eu acho que o que a gente tem visto recentemente é que há, sim, movimentos políticos protagonizados por jovens. Não tanto no sentido político partidário, mas são movimentos políticos, né? A tomada das ruas pelas meninas jovens feministas, as ocupações nas escolas que aconteceram em vários lugares no Brasil, isso tudo tem um protagonismo importante da juventude. Embora a gente saiba que a juventude sozinha não vai mudar essa correlação de forças, a gente precisa de mudar a estrutura do sistema político brasileiro para que a gente tenha a representatividade das mulheres na política reconhecida como tal, né? E uma coisa importante é a gente entender que para a mulher entrar no meio político partidário, é preciso que algumas funções desempenhadas pelas mulheres sejam reconhecidas como funções sociais. Quais são essas funções? A maternidade, por exemplo, né? A maternidade, ela hoje ainda fica muito a cargo das mulheres. E uma mulher que precisa exercer essa maternidade só no âmbito privado, contando apenas com recursos que ela e o companheiro dispõem, ela vai ter dificuldade de poder ter uma vida para além da função trabalho, casa, cuidar de filho, que é um pouco que a Eleutéria já tinha pontuado, né? Então a gente precisa de creche, de escola de qualidade, a gente precisa de lavanderia comunitária, a gente precisa de restaurante comunitário que aliviem essas mulheres de funções que são funções sociais, porque a gente não cria o filho só para a gente, que é mãe, Sim. A gente cria para o mundo, e que possam fazer com que as mulheres assumam outras responsabilidades. Essa função da maternidade precisa ser melhor dividida dentro de casa e com a sociedade, assim como outras tarefas de cuidado que ficam quase sempre a cargo das mulheres. Eleutéria, uma parte da sua fala anterior, você disse que é preciso que haja políticas públicas para incentivar essa mulher e tal. Você pode dar alguns exemplos de quais medidas? Ela já falou aqui de questão em relação à maternidade. Quais outros exemplos de ações podem ser feitas para realmente incentivar essa mulher a entrar na política, a ocupar o seu espaço, né? Eu acho que a gente sempre tem que contextualizar no sentido que se uma sociedade tem homens e mulheres na sua diversidade e essa representação política, que é onde se determina o futuro do bairro, da comunidade, do estado, do município e do país. Se eu não estou sendo representada ali, como é que vai ser levado as pautas das mulheres? E que pautas são essas? Nós passamos pela saúde integral, nós passamos pela uma escola decente, porque não necessariamente eu tenho que ter filhos ou filhas, mas está dado culturalmente nessa sociedade que eu sou responsável, que nós somos responsáveis pelo cuidado do que já se falou aqui, de quem é velho, de quem é criança, tudo vai cair sobre nós. A responsabilidade também dos homens
na responsabilidade do seu cuidado, do autocuidado, não nós. Isso tem um peso muito grande para as mulheres. No trabalho, nós estamos falando de coisas que parecem não ter a ver com a política, mas se eu exerço a mesma função de que um companheiro, um homem, no local de trabalho, e ele ganha mais do que eu, como é que eu vou ter tempo? Primeiro que eu tenho que ganhar mais, então eu vou ter que trabalhar em outro lugar. Então, são questões muito caras na nossa sociedade. Se as mulheres continuam sendo mortas, se a gente for para o lado da questão da violência contra as mulheres, a misoginia, que é o ódio às mulheres, o patriarcado nas relações sociais dominando como se as mulheres fossem cidadãs de segunda categoria. Aliás, não é nem cidadã, que é de segunda categoria, né? Como que essa mulher vai participar da política onde se determina o que é sério? São vários pontos que você está levantando. Vários pontos, né? Eu vou fazer mais uma pausa na nossa conversa para a gente chamar agora a Ana Júlia Ribeiro, que é estudante de Direito e Filosofia. Ela participa do movimento Nós, que vai trabalhar para alavancar as candidaturas femininas nessas eleições. Olá, Ana Júlia, você me escuta bem? Oi, estou escutando. Ana, obrigada por participar com a gente. Eu queria começar te perguntando como é que vai ser esse movimento, qual que vai ser o trabalho de vocês? Já deve estar sendo, né? Então, o movimento Nós, ele nasce quando a gente começa a enxergar a necessidade da participação das minorias dentro da política. Então, tanto da mulher, quanto da juventude negra, quanto dos LGBTs, deficientes. Né? Quando a gente começa a enxergar que existe uma parcela da população que não está representada nas esferas de poder, o nós surge, o nós nasce para tentar suprir essa necessidade e conseguir colocar esses atores da sociedade lá também, né? Então, a gente está agindo agora muito digital, né? A gente tem um site, que é Nós Movimenta. Lá, quem tem interesse em se candidatar aos cargos do Legislativo pode fazer uma pré-inscrição. A gente tem uma carta de princípios, de pautas, de quais são as bandeiras do movimento, e quem se enquadra nessas bandeiras, quem enxerga, quem vê as nossas pautas como a democratização da educação, democratização dos meios de comunicação, direito à cidade, quem se enxerga nessas pautas pode se inscrever no Nós, tanto como candidato, como para participar. Né? A gente está vendo umas imagens do site aqui, é nosmovimenta.com.br. Vocês criaram esse espaço, e como que está sendo, as pessoas estão realmente participando, estão se inscrevendo, como é que está sendo esse momento? Sim, é muito bom porque a gente vê inscrições, cada dia uma inscrição diferente, né, e de pessoas que a gente sabe que normalmente não teriam chances nenhuma de se eleger, justamente por isso que os colegas anteriormente já disseram, né, falta de recurso, tá se candidatando, mas é para preencher número de candidatos que o partido tem que ter, não para vencer, então a gente consegue ver que as pessoas que estão se inscrevendo pessoas que não teriam espaço e que agora a gente pode ajudar, a gente pode dar esse espaço, a gente pode construir, né, principalmente, acho que esse é o ponto, construir esse espaço junto com essas mulheres, junto com essa juventude negra, junto com os LGBTs. E tem um prazo, encerrando a sua participação, tem um prazo para se inscrever? Tem sim, tá lá informadinho no site, tudo certinho. Eu não me lembro agora de cabeça. Tem problema. Tá, mas dá pra saber no site, né? Se a pessoa correr lá, dá tempo, então. Tem tudo certinho. Tem o site, Instagram, Facebook. Quem tiver interesse também, no site a gente tem um espaço lá de entrar em contato. Né? Quem demonstrar mais interesse, a gente tem uma lista de transmissão pelo WhatsApp. Também temos uma lista no Telegram, a pessoa pode também entrar nessa lista, pode entrar nesse grupo do WhatsApp para ficar bem informado, a gente vai conversando, né? Vamos democratizar a comunicação também. Tá ótimo, Ana. Muito obrigada pela sua participação com a gente, viu? Eu agradeço, viu? Um abraço.
E é legal que ela é novinha também, né? Muito bacana. Já que a gente está mostrando iniciativas, eu queria mostrar iniciativas que vocês também representam. Conta pra gente um pouquinho como é que funciona lá a articulação de mulheres. A Articulação de Mulheres Brasileiras é uma articulação nacional. Ela hoje se pauta por alguns princípios. Ela começou no ano de 1994, juntando mulheres que iam participar da Conferência Internacional da Mulher em Beijing, na China, que aconteceu em 95. Então, nasce dessa iniciativa, se perpetua, e um dos eixos de trabalho, né, da articulação é a gente falar sempre da importância de diminuir as desigualdades de gênero e raça no Brasil. A gente entende que o racismo e o machismo são estruturantes das desigualdades e por isso a gente trabalha com as mulheres em vários estados brasileiros para diminuir essas desigualdades. A gente está vendo aí o Facebook, Articulação de Mulheres, @Articulação de Mulheres. Então, quem quiser mais informações, até se envolver também nesses aspectos, eu vejo também que muita gente não tem interesse de ser um político, de estar na política, né, de ser um representante, mas quer se envolver um pouco mais, também pode buscar informações com vocês, né? Claro, com certeza. Lá a gente tem uma pauta variada, enfim. A gente trabalha com diversos temas relativos ao feminismo. Sim. Não só a questão da participação nos espaços de poder, mas a gente fala de várias outras coisas que são importantes para que até que as mulheres que não estão no poder possam se mobilizar para alcançar também o alguns apoio direitos. é importante, lógico, né? Agora falando um pouquinho da Cantra, tá certo? Né? Esse trabalho da Cantra também visa ajudar mulheres, né? Empoderar essas mulheres. Na verdade, a participação política é uma coisa muito ampla. Tem o legislativo, sim, mas tem a participação política na sociedade. A Casa da Mulher Trabalhadora, ela tem trabalha com 4 áreas, né? Que é da violência contra as mulheres. E aí nós atendemos mulheres por telefone em especial, que é no Rio de Janeiro, 25440808. Damos todo tipo de informação e encaminhamento, em especial na questão da violência contra as mulheres. Nós temos uma área de educação, educação para autonomia, entrando a gente está vendo aí o Facebook da Cantra, gênero, né? Cantra.cmt. Isso. E tem o site também, né? Exatamente. Nós temos um trabalho na área de educação não sexista, que é essa educação para autonomia, e mulher e trabalho. Mantemos uma barraca desde 99 no Centro Comercial da Saara. No Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Lá nós distribuímos camisinha, a Lei Maria da Penha. Quem nunca conheceu camisinha feminina, passa lá na Saara uma vez por mês. Nós vamos estar lá mostrando, dizendo como que faz, como que usa, o tanto que é importante se empoderar, pegar a vida pelas suas mãos, né? As mulheres, acreditar nela. E eu tenho um trabalho com as jovens, né? Um trabalho constante de formação dessa nova juventude que está aí com a perspectiva feminista, em especial aquela jovem que nunca teve a possibilidade de participar. Esse é nosso público maior, nosso interesse, chamar para a instituição, não para ficar na instituição, mas para ir para o mundo. Se formar, né? Se informar. E Adriana, vocês acreditam que esses tipos de iniciativas, né, como a gente mostrou da Ana Júlia, a sua iniciativa lá na articulação, a Casa da Mulher, são locais que ajudam realmente a empoderar as mulheres, a trazer informação e que podem produzir essas pessoas que vão representar a parte feminina da sociedade aí junto ao legislativo, ao judiciário? Olha, eu acho que é muito importante que a gente tenha iniciativas em políticas públicas que partam do executivo, do legislativo, mas também da sociedade civil, né? Então, eu acho que essas iniciativas da sociedade civil cumprem um papel fundamental. Primeiro, de mostrar que existem mulheres ocupando esses espaços, seja no parlamento, seja no sindicato, na direção da universidade, enfim, em vários ambientes onde há espaços de poder, numa emissora de televisão, nos meios de comunicação. Porque se a gente também não mostra que essas mulheres existem, que elas estão lá, o que elas fazem, a gente também diminui a potência de quem está esperando uma oportunidade para ocupar espaço, né? Então, na medida em que a gente vê mulheres atuando, em que a gente trabalha para que mulheres que ainda não estão nesses espaços possam se reconhecer e se sentir representadas, isso é um passo importante. E, sem dúvida, assim, o feminismo que a Articulação de Mulheres Brasileiras faz é um feminismo autônomo, né? Que é independente de partido político, enfim, independente de qualquer participação de governo, e que é um feminismo que se pretende um feminismo mais popular.
um feminismo que está com as mulheres na luta do dia a dia, para que a gente entenda também que essa luta diária das mulheres no campo do trabalho, da sobrevivência, de se manter viva, de se manter participando, também é um feminismo muito importante, que a gente precisa empoderar essas mulheres na participação em outros campos, né, da sociedade. Tá ótimo. Gente, eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente. A gente conseguiu mostrar mulheres de diferentes tipos, com diferentes iniciativas. Eu acho isso muito legal. Foi, assim, é bom para mim também como mulher aprender com vocês. Muito obrigada por terem participado com a gente, viu? A você de casa, eu quero muito agradecer a sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!